Números 9, versículo 15, até o versículo 23. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma grande aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto parava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Que Deus nos abençoe com a porção ali da sua palavra. Amém. E eu escolhi esse texto porque Deus falou no meu coração para que a gente compartilhemos um pouco. Por quê, amados? Deus, Ele já nos tem falado de uma forma muito especial durante todo o ano. Inclusive, Deus tem nos concedido palavras de crescimento e crescimento espiritual, e Deus tem nos concedido várias conquistas na nossa vida espiritual. Por isso, a nossa mensagem é essa: debaixo da vontade de Deus. Para isso, nós precisamos nos preparar, estarmos sempre em comunhão com Deus e também nos mover no momento certo para cumprirmos a missão de Deus em nossas vidas. Se os irmãos observaram aí, o versículo 23, veja o que é que diz. Números 9, versículo 23, que diz assim: segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se impunham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui traz a nós uma história impressionante de quando o povo hebreu caminhava e movia-se rumo à cidade de Canaã. Se você ler, nós já lemos esse texto, se você quiser ler aí depois, o texto nos mostra que a nuvem estava sobre o povo, e a nuvem aqui é o símbolo da presença de Deus sobre o seu povo, e a ordem de Deus era bem clara. Quando a nuvem se movia,
o povo tinha que se mover também. Quando a nuvem parava, o povo tinha que parar também. Por isso que aquela geração era chamada a geração da nuvem. Aquela geração aprendeu a ser dirigida pela nuvem, ou seja, pela presença da glória de Deus. E nós também não somos diferentes, amados irmãos. Nós devemos aprender a sermos dirigidos pela presença da glória de Deus em nossas vidas. A gente olhando assim essa passagem bíblica, já sabendo de todo o desfecho, parece uma tarefa simples. Mas certamente, amados, aqui quando nós olhamos no contexto, não seria uma prática simples. Ser dirigido pela presença de Deus, naquele momento, exigiria abrir mão de coisas, abrir mão de pessoas, abrir mão de várias situações na vida daquele povo. E também a nossa geração, como eu falei aqui agora há pouco, nós precisamos aprender a ser dirigido pela presença da glória de Deus em nossa vida. Parece fácil apenas nós falarmos, mas, amados, Deus, quando nós desejamos ou colocamos em prática a sermos dirigidos pela glória do Senhor, certamente Deus exigirá de nós abrir mão de certas coisas que desejamos para fazermos a vontade do Senhor. Deus também exigirá de nós que nós nos afastemos de muitas pessoas, como aquele povo se afastou também de muitas pessoas naquela época. Certamente, Deus exigirá de nós que nós nos afastemos também em obediência a Ele e deixemos certas situações em nossas vidas para aprendermos a sermos dirigidos por Deus. Por isso, amados, estar debaixo da vontade de Deus, que é o nosso tema nesta noite, não é algo fácil, é algo que nós devemos ter, primeiramente, termos amor a Deus, a quem nós adoramos. É termos amor a Deus, a quem nós dizemos que Ele é o nosso Senhor. Então, nesta noite, eu quero destacar pelo menos 3 verdades. Ser dirigido pela presença do Senhor pode trazer para nós, conforme o texto que nós vamos destacar aqui, 3 lições para as nossas vidas. E a primeira delas se encontra aí no versículo 17. Veja aí o que é que diz. Versículo 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. A primeira lição para as nossas vidas: ser dirigido pela presença do Senhor, nós devemos aprender que é Deus que define o lugar onde devemos estar. Vou repetir: ser dirigido pela presença do Senhor, nós aprendemos que é Deus quem define o lugar onde devemos estar. A nuvem aqui, amados, aqui no versículo 17, como você pode ver aí no versículo 15 e 16, né? À noite, a nuvem era da aparência de fogo. De dia, protegia o povo. E essa nuvem era quem definia o lugar onde o povo deveria estar. Isso, se a nuvem de noite movesse, o povo tinha que levantar acampamento.
Se fosse de dia, tinha que se levantar acampamento. É interessante pensar que onde a nuvem parava, eles tinham que parar também. E nós podemos conjecturar que a nuvem tanto podia parar em um lugar que fosse aos nossos olhos bom, agradável, confortável, como também poderia a nuvem parar em lugares aos nossos olhos difíceis, talvez lugares desnivelados, lugares desagradáveis aos nossos olhos, mas tinha que parar naquele lugar. Por isso, amados, aquela geração que é chamada a geração da nuvem, aprendeu que precisava estar onde Deus quer que eles estejam. Sabe por quê, amados? O que faz um lugar bom ou ruim é a presença de Deus. Onde a presença de Deus estiver, será um lugar bom. Lugares lindos aos nossos olhos podem se tornar terríveis sem a presença de Deus. Eu posso olhar com meus olhos, ver um belo lugar e achar que aquele é o melhor lugar para a minha vida. Mas se não estiver a presença de Deus ali, será um lugar terrível. Mas também lugares que aos nossos olhos, que aos olhos dos homens são terríveis, pode se tornar lugares maravilhosos, porque a presença de Deus está ali e é ali que vamos ter muitas conquistas. Então, amados, onde Deus estiver, a presença de Deus estiver, será um lugar maravilhoso. Seja aquele que aos nossos olhos são desprezíveis, que aos olhos dos homens não presta, mas se a presença de Deus estiver ali, será um lugar de bênção. Mas aqueles lugares que talvez aos nossos olhos seja bom, mas se não estiver a presença de Deus ali, não vai estar a bênção de Deus naquele lugar. Irmãos, e isto nós podemos vivenciarmos e trazermos para as nossas vidas, com 3 exemplos práticos para as nossas vidas. Primeiramente, eu e você, amados, estamos aqui, somos membros dessa igreja, é porque o Senhor parou sobre a minha e a sua vida com a sua graça. Ele nos colocou aqui para congregarmos nesta igreja, e é esse o lugar que Deus escolheu para mim, para você estar aqui reunido e ser abençoado pelo Senhor. Você sabia disso? Às vezes nós achamos, que nós é quem escolhemos o lugar, mas Deus é quem escolhe o lugar para sermos abençoados por Ele. A graça de Deus está sobre a nossa vida. Deus nos colocou aqui, nesta igreja, para que juntos Ele derrame graça sobre as nossas vidas e seremos, com certeza, abençoados ao nos reunirmos e estarmos cultuando a Ele aqui nesta localidade, trabalhando e dando continuidade à sua obra nesta localidade. Mas também, em segundo lugar, você está lá no seu emprego. Às vezes tem pessoas que reclamam do seu emprego, do lugar que está trabalhando, mas esse é o lugar que o Senhor lhe colocou. É deste lugar que o Senhor quer que você tire o seu sustento, e naquele lugar Deus vai fazer muitas maravilhas na sua vida, e você vai estar ali para abençoar muitas pessoas. Mas também, onde eu e você moramos,
Você pensa que você mora no lugar porque você quer? Não. Foi Deus que lhe colocou ali. Deus parou sobre a sua vida com a sua graça. E se um dia Deus quiser lhe mover dali, Ele vai lhe mover. Não tem quem impeça. Mas se Deus colocou você para morar ali naquela localidade onde você mora, é para que você seja uma bênção naquele local. Resumindo, amados irmãos, às vezes tem certas coisas na nossa vida cristã, que talvez seja difícil entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas se estivermos submissos a esse Deus, nós vamos entender e Ele vai saber qual é o lugar onde nós devemos estar adorando e servindo a Ele. Seja na igreja, seja lá no meu trabalho, seja lá na minha moradia, onde eu estiver, é Deus quem vai definir o lugar onde eu e você devemos estar. Às vezes, amados irmãos, olhamos para um lugar e pensamos que se estivéssemos ali, naquele lugar, nós seríamos mais felizes e mais realizados. Às vezes, eu e você fazemos parte desta igreja aqui, somos membros desta igreja, e talvez, às vezes, pensando, se eu estivesse fazendo parte de tal igreja, eu seria mais abençoado ali, ou tantas outras coisas. Não, o lugar que você está sendo abençoado é aqui. Se você está aqui, é porque Deus definiu que você deve estar aqui. O trabalho lá, se eu tivesse em outro trabalho lá, mais promissor, eu seria mais abençoado por Deus. Não, você está no trabalho, no emprego lá que Deus lhe colocou, é para você ser abençoado lá no seu trabalho. Faça a sua função e deixe o resto com Deus. Eu deveria morar mais próximo da igreja. Se eu estivesse morando perto da igreja, eu viria mais os cultos na igreja. Não, você está morando em tal lugar, porque Deus já definiu o lugar em que você deve estar. Às vezes, você pode estar pensando, pastor, eu quero crescer profissionalmente. Eu quero ir para um grande centro, para que eu desenvolva a minha profissão, seja lá o que for, ou comércio que eu tenha. Você pode até planejar, você pode até pensar, mas uma coisa eu digo para você: se Deus tiver isso para você, a hora certa, Deus vai lhe mover e levar para onde Ele lhe quiser. E quando Deus agir na sua vida, não tem quem impeça nem segure você, se Deus lhe deslocar para outro lugar. Porque Deus, Ele é quem define o lugar onde devemos estar. Então, amados, eu creio que se Deus agir, mover os nossos corações para irmos para determinados lugares, nós iremos. Mas enquanto isso, onde estamos, sejamos frutíferos, sejamos úteis e sejamos uma bênção para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na igreja, lá no meu trabalho, e lá onde eu moro. Por que, amados? Eu quero finalizar esse ponto aqui. Tem pessoas que não vivem o presente, pensando no que terá de viver amanhã, achando que ali não é o lugar ideal para que ele viva bem o presente. Mas eu tenho que ter essa convicção. O presente, o tempo presente que Deus está me dando, é para que eu viva e desfrute da bênção de Deus
onde eu estou? Congregando na igreja que Deus me deu, os meus irmãos, as minhas irmãs, o local para cultuar Ele, adorar a Ele, servir a Ele. Eu devo entender que o lugar do meu trabalho que Deus me colocou é aquele lugar mesmo ali, e Deus vai continuar me abençoando ali. Se um dia Deus quiser me mover dali, vai me mover. O lugar onde eu estou morando é o lugar no presente que Deus está me dando, e eu devo morar, me alegrar com a minha família e agradecer a Ele por essa moradia. Então, amados, aprendamos aqui a vivermos debaixo da vontade de Deus, assim como aquela geração lá no deserto, chamado a geração da nuvem, aprendeu a viver debaixo da vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos a ser dirigido pela presença do Senhor. Primeiramente, nós aprendemos que é Deus quem define o lugar onde devemos estar. Mas em segundo lugar, versículo 22, veja o que é que diz aí. Que diz assim: se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto parava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segunda lição que aprendemos quando somos dirigidos pela presença do Senhor em nossas vidas: Deus é quem define o tempo dele para as nossas vidas. Primeiro, Deus define o lugar onde nós devemos estar. Segundo, Deus define o tempo dele para as nossas vidas. Aqui, amados, nesse versículo 22, a nuvem era quem definia o tempo de permanência num lugar, ou o tempo de permanência ali onde o povo estaria. Diz o texto que às vezes a nuvem se detinha em um lugar por apenas 2 dias. Depois diz que por 1 mês. Depois por mais um tempo. E assim era. Era o tempo que eles deveriam permanecer acampados. E se tem uma coisa, amados irmãos, se tem uma coisa que para nós é difícil, é definir o tempo para as nossas vidas, sabermos o tempo certo para as nossas vidas. Sabe por quê? Às vezes estamos há anos esperando por uma resposta. Às vezes levamos anos esperando por uma oportunidade. Às vezes esperamos anos esperando por uma conquista. Às vezes esperamos anos para que uma situação venha a ser resolvida e ainda não chegou. Também não é fácil. É difícil esperar o chamado tempo de Deus para as nossas vidas. Eu acho maravilhoso, amados, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto parava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados. Isso aqui é submissão. Esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. Porque Deus, Ele sempre tem o melhor para mim e para você. E às vezes, amados, eu pelo pouco tempo de vida cristã, eu já vi lindos projetos do Senhor que deram muitos frutos,
deram muitos resultados, simplesmente porque sempre esperava o tempo do Senhor. E de uma hora para outra, esses projetos não foram dando mais certo, porque não esperaram o tempo do Senhor. E às vezes, quando isso acontece, nós ficamos buscando culpados. Falamos muito, porque nós não demos frutos, porque não demos resultados. Mas, amados, a verdade é, às vezes, a nuvem andou e nós não percebemos. Não conseguiram ver e não seguiram a nuvem que é a presença do Senhor. Irmãos, por isso que é importante nós estarmos de pé diante do Senhor, para sabermos o lugar onde nós devemos estar, realizando a obra do Senhor, onde Deus nos colocar, o tempo dele para as nossas vidas em certo lugar. Temos que estar em comunhão com Deus, para termos este discernimento em nossas vidas. A orientação bíblica, amados, ela é bem clara. Às vezes projetamos coisas, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e tem pessoas que dizem, às vezes você cita o versículo bíblico, se Deus quiser faremos isso ou aquilo. Tem pessoas que dizem, Deus quer, vamos fazer. Não é assim que a Bíblia ensina. Eu já vi crentes dizer, abrir a boca, irmão, vamos descansar no tempo de Deus, se Deus quiser vai acontecer. Não, Deus quer. Mas a recomendação bíblica é a seguinte, Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 16, que diz, atendei agora, já leram esse texto direitinho, compassadamente, vós que dizeis, olha, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, olha só, o lugar, e passaremos lá um ano, o tempo, e negociaremos, e teremos lucros. Olhe, vós que dizeis isso, atentem para isto, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 16. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez de dizer isto, deveis dizer assim, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos também isto ou aquilo. Isso aqui para os impacientes, não é? É uma lição muito grande. Vós que dizeis isso, eu vou fazer isso, olha, porque tem que fazer, eu vou fazer, você quer fazer tudo de uma vez. Faz não. Você é como uma neblina, como uma nuvem que passa. Atente para isso, vocês que dizem isso, iremos para tal lugar, eu vou ficar lá, eu vou fazer ali tal coisa em tal lugar, vou passar lá tanto tempo, vou ter lucro, vou negociar e vou lucrar. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma neblina. É como um vácuo. O que é a neblina? Ela vem, chuvisca, evapora e já não é. Irmãos, isso nos faz pensar
que às vezes estamos fazendo muitos planos em nossas vidas. Fazemos tantos planejamentos, sem considerar que a qualquer momento a nuvem, que é o Senhor, a presença do Senhor, pode nos mover para outro lugar. Vou repetir. Isso nos faz pensar que nós estamos fazendo muitos planos em nossas vidas, fazemos tantos planejamentos, sem considerar que a qualquer momento o Senhor, que era a nuvem lá no deserto, que é a presença do Senhor, pode nos mover para tal lugar e passarmos tanto tempo e depois retornarmos. Porque Deus é quem define o tempo dele para cada um de nós. Deus é quem define o lugar onde devemos estar para cada um de nós. Deus sempre nos dá o melhor, porque onde a presença do Senhor estiver, onde a vontade do Senhor estiver, ali a bênção vai estar sobre a minha e a sua vida. Essa é a segunda lição. Deus é quem define o tempo dele para as nossas vidas. Mas tem uma quarta e uma terceira e última lição. Versículo 23. Veja o que é que diz. Versículo 23. Que diz: segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Preste atenção agora, viu? Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Terceira lição e última para as nossas vidas. Deus é quem define para as nossas vidas o que tem real valor para as nossas vidas. Meus irmãos, o que é que tem real valor para as nossas vidas? É nós cumprirmos a vontade do Senhor para as nossas vidas? Ou cumprirmos a nossa vontade? Aqui diz o texto, amados, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. É certo que ali eles não tinham o quê? A Bíblia escrita como nós temos. Moisés era a boca de Deus ali para o povo. Então, meus amados, Deus é quem define para as nossas vidas o que tem real valor e que nós devemos valorizar. É cumprirmos o nosso dever para com o Senhor. Se nós passarmos toda a nossa vida aqui e não cumprirmos o nosso dever para com o Senhor, nós fracassamos. Irmãos, pense comigo. Aquele povo estava lá no deserto. Qual valor teria aquele povo de estar obedecendo aquelas ordens ali do Senhor? Porque eles tinham na sua consciência que deveriam cumprir o seu dever para com o Senhor. Isso nos faz pensar, amados, sobre o real valor das coisas para nós. Talvez, naquele momento ali, quando a nuvem se movia,
Muitos ali não tinham possibilidade de aproveitar o lugar, nem o tempo direito para desfrutar do tempo que Deus estava dando a eles naquele local. Mas eles se levantavam, partiam, porque eles sabiam o real valor, que não era aproveitar o momento ali. É certo que devemos desfrutar, mas é melhor obedecer ao Senhor do que a nossa vontade. É melhor ouvir a boa vontade do Senhor para as nossas vidas do que a nossa vontade. Certamente eu creio que aqueles povos ali, mesmo no deserto, chegaram em lugar que talvez não quisessem nem sair. Como diz o texto, às vezes era por 2 dias, 1 mês, até mais tempo. Se acampavam ali, gostavam, mas quando a nuvem se movia, tinha que se mover. Eu vou ficar aqui, eu já fiz tanta coisa aqui, já construí tanto isso aqui. Bora, tem que sair. Para saber que temos algo de real valor que Deus nos dá para as nossas vidas. Irmãos, muitas vezes eu e você estamos dando muito valor para as coisas que na realidade, se nossas vidas estiverem sendo guiadas pela presença de Deus, não terá valor algum. Quantas pessoas neste mundo estão deixando-se levar, pessoas até denominadas cristãs, estão deixando-se levar pelas aparências boas que o mundo dá, de coisas que são atrativas para elas, onde eles estão esquecendo que melhor é cumprir o seu dever para com o Senhor. Como eu falei, se nossas vidas estiverem sendo guiadas pela presença do Senhor, as coisas do mundo que nos faz pecar contra Deus não vai ter valor para mim e para a sua vida, só se nós não estivermos na presença do Senhor, em comunhão com Ele. É uma contradição alguém dizer que está em plena comunhão, está de pé na presença do Senhor, e as coisas do mundo ainda lhe atrai, lhe seduz, e ele deseja, está correndo atrás para conseguir mais. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo ensinaram diferente. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos falou que deveríamos pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas que vemos, pois as que vemos são o quê? Passageiras, e as que não vemos são o quê? Eternas. Ele diz lá em 2 Coríntios 4,18: não atentando nós para as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as coisas que veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, quem já não viu briga na família por herança, a ponto de irmãos não se olharem mais, tragédias maiores acontecerem. Às vezes, uma palavra maldita, uma disputa por algo que é passageiro. E não é só com relação às coisas materiais. Aqui eu vou mais profundo. Às vezes nós, no meio evangélico, fazemos verdadeiros inimigos por coisas que não têm o menor valor no reino de Deus.
Às vezes, estamos tão preocupados com essas coisas que esquecemos de frutificar para o reino de Deus, como o Senhor Jesus requer de nós. Às vezes, no meio evangélico, irmãos se tornando verdadeiros inimigos uns dos outros, em vez de estarem o quê? Frutificando para o reino de Deus. Sabe por quê? Tem pessoas que enxergam tudo na vida dos outros e não enxerga a sua própria vida. E não conseguem dar um bom testemunho cristão nem para o seu vizinho. E o que tem real valor fica pelo caminho. Meus irmãos, cada vez mais eu tenho plena certeza que as coisas deste mundo realmente são passageiras. Nós não temos nada aqui. Às vezes, nós criamos verdadeiros inimigos por coisas, por espaços, por destaque, ou por qualquer outra coisa que não tem real valor, enquanto esquecemos do principal, que é dar fruto, frutificar para o reino de Deus. Portanto, amados, que essas 3 lições sirvam para as nossas vidas. Deus é quem define o lugar onde devemos estar. Segundo nós vimos, Deus é quem define o tempo dele para as nossas vidas. E Deus é quem deve definir o que tem real valor para as nossas vidas. Não eu definir o que deva ter valor para a minha vida. É Deus que define aquilo que tem real valor para a minha vida. Por isso, esse versículo 23, eu já tinha lido esse texto, relido, mas como Deus sempre jorra algo novo na sua palavra, é como fonte de águas vivas, a palavra de Deus, ela não cessa de jogar ou brotar algo novo. Esse versículo 23 me chamou muita atenção na última parte deste versículo. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, isso era lá para o povo da geração da nuvem, e segundo o mandado do Senhor, se impunham em marcha, definindo o lugar e o tempo deles. Deus era quem definia. E no final diz: cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Como eu falei aqui anteriormente, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Moisés era a boca de Deus. Moisés falava e eles cumpriam o dever para com o Senhor, mostrando e sabendo que aquilo que o Senhor tinha para eles e que eles, obedecendo ao Senhor, passaria a ter o real valor para eles também. Irmãos, eu finalizo dizendo o seguinte: Deus quer que sejamos uma geração que seja movida pela glória dele, um povo que aprenda a obedecer, mesmo quando isso lhe custe um preço, um povo que realmente se mova, debaixo da vontade ou da nuvem do Senhor,
não por interesse, não por vontade própria, mas naquele tempo a presença de Deus se manifestava no tabernáculo e depois no templo. Hoje, você e eu temos o privilégio de sermos templo do Espírito Santo. E é em nós e através de nós, sua igreja, que Ele quer se manifestar. Para que vejam a luz de Cristo e assim glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus Cristo disse para a igreja: vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder. Não pode esconder uma cidade sobre o monte. Vai ser visto. Não se pode acender o candeeiro e colocar debaixo do velador, mas no alqueire, para que todos sejam beneficiados. Assim brilha a vossa luz no mundo, para que vendo, glorifiquem o vosso Pai. Irmãos, nós não temos luz própria. A luz que deve resplandecer em nós é a luz de Cristo. Porque Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais nas trevas, mas terá a luz da vida. Não queiramos brilhar com a nossa própria luz. Eu e você não temos luz nenhuma. A luz que deve resplandecer, sabe qual é? É Cristo em nós. E Jesus Cristo, nosso mestre, ele foi bem claro: sem mim nada podeis fazer. Então, amados, que Deus nos abençoe com essa passagem bíblica que nós acabamos de ler e meditar nesta noite, tendo como título: debaixo da vontade de Deus. Deus é quem define o lugar onde devemos estar, Deus é quem define o tempo para as nossas vidas, e Deus é quem define aquilo que tem real valor para as nossas vidas. Creiamos nessa verdade, amados, e assim cumpriremos o nosso dever para com o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.